Boa tarde. Essa é mais uma live promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe e, em nome do presidente, contador Wanderson Melo, quero agradecer os participantes, em especial os nossos palestrantes, Leonardo Silveira do Nascimento, Renato Pérez Putz e Cláudia Magalhães Dias Rabelo de Souza. Desde já, agradecido e também por ter aceito o convite para participar da nossa live. O tema, gerenciamento e contabilização dos recursos públicos recebidos por estados e municípios à luz da Lei Complementar 173/2020, é de grande importância, visto que a Lei Complementar altera dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere às regras temporárias para atender o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia, como também as regras de caráter permanentes. Alguns pontos serão abordados pelos nossos palestrantes, especificamente os relacionados ao gerenciamento e contabilização dos recursos recebidos pelos entes federativos, que, de certa forma, impactam a execução orçamentária e financeira desses entes. Antes de fazer a leitura do currículo dos nossos palestrantes, passo a palavra para o presidente do CRT Sergipe, contador Wanderson Melo, para fazer as suas considerações. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde aos nossos palestrantes, boa tarde ao nosso mediador, aos membros da nossa Comissão de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aos nossos conselheiros, aos profissionais da contabilidade do Estado de Sergipe e de outros estados que também estão presentes na sala. Queria ser breve, apenas agradecer a disponibilidade dos nossos palestrantes, são auditores da STN, então, na pessoa do auditor Leonardo, que foi quem a gente contactou, e que todos vocês têm sido parceiros muito grandes do sistema CFC-CRCs, a gente é testemunho de quanto somos integrados na busca de soluções que aperfeiçoem o controle e a contabilização dos recursos públicos. Então, a gente, essa lei complementar veio também alterar a contabilidade aplicada ao setor público, bem como a legislação correlata. Desde o início da pandemia, a gente tem trabalhado intensamente nas mudanças que ocorreram no setor privado, especialmente na questão trabalhista. E a contabilidade aplicada ao setor público foi agora, digamos assim, contemplada com essas mudanças presentes na Lei Complementar 173, que afetam muitos fatores, conforme o nosso mediador falou. Então, essa live é de suma importância para a gente preencher essa lacuna de dúvidas, especialmente quanto à abertura ou não de créditos adicionais, à utilização de fontes de recursos, ao rateio dos recursos recebidos pelos municípios, especialmente. Então, eu tenho certeza que será uma oportunidade ímpar para que a gente consiga debater e tirar as dúvidas que se fizerem necessárias. Então, Leonardo, Renato e Cláudia, nosso agradecimento em nome do CRC de Sergipe, e agradecer também ao nosso mediador, professor Edson, que vai conduzir essa live. Então, agora a gente vai ficar aqui como espectador, aproveitando os ensinamentos que vocês nos passarão. Uma boa live e estamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Prosseguindo, fazer a leitura do currículo dos nossos palestrantes. Leonardo Silveira do Nascimento, graduado em Ciências Contábeis pela UNB,
mestre em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em gestão orçamentária e financeira do setor público, auditor federal de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, onde exerce o cargo de coordenador geral de normas de contabilidade aplicadas à Federação e subsecretário substituto de Contabilidade Pública. Membro do Grupo Assessor das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao setor público, junto ao Conselho Federal de Contabilidade. Conselheiro substituto e membro da Câmara Técnica do Conselho Federal de Contabilidade. Membro presidente do Conselho de Administração da empresa gestora de ativos. E também professor universitário. O Renato Pérez, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, especialista em finanças públicas, auditor federal de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, atualmente exerce o cargo de coordenador de normas de contabilidade aplicadas à Federação da Subsecretaria de Contabilidade Pública, membro do Grupo Assessor das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público do Conselho Federal de Contabilidade. Cláudia Magalhães Dias Rabelo de Souza, graduada em Administração, auditora federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, onde atua como gerente de normas e procedimentos de gestão fiscal na Coordenação Geral de Normas de Contabilidade aplicadas à Federação, na área responsável pela elaboração do Manual de Demonstrativos Fiscais. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, quero informar a todos que as perguntas deverão ser efetuadas após a palestra de todos os debatedores. Passar a palavra para o primeiro palestrante, Leonardo Silveira. Muito obrigado, professor, pelas palavras, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado, Wanderson, pelo convite. É um grande prazer estar aqui nesse evento do CRC de Sergipe. Eu acho que a gente tem sempre buscado essa aproximação com o sistema, e em nome de toda a equipe do Tesouro Nacional, a gente agradece por essa oportunidade aqui de divulgar um pouco das normas que são muito relevantes para os entes da federação nesse momento, né, nesse momento de dificuldade que a gente está enfrentando. Bem, em relação à minha fala, eu vou fazer apenas um apanhado assim, de grandes marcos que ocorreram agora no ano de 2020, mas para a gente recapitular alguns pontos importantes, e depois Renato vai detalhar um pouquinho mais, assim, quais são, fazer meio que uma sinopse de cada uma das notas técnicas emitidas pelo Tesouro Nacional, e Cláudia vai falar um pouco sobre outras questões que têm chegado até a gente, né, e de que forma que a gente pode estar endereçando essas questões. Bem, em relação a esses grandes marcos, o primeiro que nós tivemos foi o primeiro caso de Covid-19 lá no Brasil, lá em meados de fevereiro, né, foi mais ou menos na época do Carnaval que teve o primeiro caso. E a partir daí teve um alastramento, né, o isolamento social sendo adotado por vários entes, isso aí a partir de 15, 17 de março. Inclusive, nós daqui do Tesouro já estamos desde o dia 17 de março de 2020 em isolamento, né, trabalhando cada um nas suas respectivas casas, em teletrabalho, e já são mais de 100 dias já, né, então eu acho que isso tem mudado muito a nossa forma de pensar várias coisas. A gente estava debatendo um pouquinho aqui, né, presidente Wanderson, sobre essa questão das reuniões online. Após esse início, né, do isolamento social lá no meio de março, nós tivemos um decreto legislativo do Congresso Nacional de 20 de março. Né? Então, esse decreto legislativo número 6, ele trouxe regras importantes. Como ele engatilhou aquela previsão de dispensa, de atingimento de resultados fiscais, né, em relação à União, né, mas
logicamente, essas dispensas de atingimento de resultados fiscais não elide o fato de que é necessário estabelecer essas metas, né? Mas esse foi o primeiro marco que teve lá no decreto legislativo. E a questão da limitação de empenho em caso de possibilidade de não alcançar a meta fiscal. Então, essas duas regras que estão lá na LRF foram abarcadas por ocasião da emissão desse decreto. Depois nós tivemos algo relacionado a isso, né, que foi a medida provisória 938 de 2020, lá do dia 2 de abril, que trouxe aquela prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o FPE e o FPM. Bem, então depois desses marcos legislativos, o Tesouro Nacional emitiu a primeira nota técnica, né, que é a nota técnica número 12774 de 2020, lá do dia 7 de abril de 2020. Então a nota técnica trouxe algumas questões relevantes, como a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19, né, e ela saiu, é importante frisar que essa primeira nota técnica saiu antes da Lei Complementar 173 de 2020. Então, falou um pouco sobre a questão da modalidade de crédito adicional aplicável e algumas outras orientações orçamentárias, que o Renato vai falar um pouquinho mais em detalhe. Depois nós tivemos a própria Lei Complementar, né? Então, no final de maio, no dia 27 de maio, a Lei Complementar 173 ela foi editada, e ela criou o Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19. Então, previu, dentre outras medidas, suspensão de pagamentos de dívida, reestruturação de operações de crédito interno e externo e auxílio financeiro para os entes da federação. Além disso, afastou alguns limites e condições, né, para obtenção de transferências voluntárias, manteve questões de transparência, mas alguns limites e condições foram afastados, e trouxe algumas alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, algumas regras fiscais diferenciadas que nós vamos também detalhar um pouco mais nas outras falas. E depois nós tivemos a nota técnica 21231, essa mais recente, agora do mês de junho, né, do dia 2 de junho de 2020, que ratificou, confirmou alguns pontos que tinham sido tratados na nota técnica 12774, né, principalmente os relacionados à gestão orçamentária e classificação orçamentária, e trouxe alguns novos elementos, né, algumas questões que foram surgindo ao longo do tempo, à medida que os entes da federação iam se familiarizando com a lei complementar e com outras questões, né, e trazendo esses questionamentos para o Tesouro Nacional. E nós fizemos após essa nota técnica, no dia 2 de junho, nós fizemos a primeira CTConf, a nossa Câmara Técnica de Normas Contábeis e Demonstrativos Fiscais da Federação, em 6 de junho de 2020. Né? Então, foi a primeira CTConf totalmente virtual, por conta do contexto, e com transmissão ao vivo. Né? Então, nós transmitimos pelo canal do Tesouro Nacional no YouTube, né? E a gente chegou à conclusão que essa, muito provavelmente, vai ser uma tendência futura desses encontros, né? Cada vez mais com projeção nacional, com acompanhamento de todo mundo. Nós queremos dar o máximo de transparência possível em relação a essas discussões. E na CTConf nós discutimos algumas alterações pontuais, né, necessárias decorrentes das alterações recentes na legislação. Então foram discutidos o regimento interno, que é mais uma questão interna mesmo da Câmara, mas nós trouxemos também o PECASP 2021 e o Manual de Demonstrativos Fiscais da 11ª edição. Então, nós ficamos, pela deliberação da Câmara Técnica, foi definido que somente algumas alterações pontuais, né, que são necessárias por conta do contexto, ou decorrente de alteração da legislação, iriam ser endereçadas para essas novas edições. E nós também, aí a gente pode citar também outros impactos, né, em relação a essa realidade de pandemia da Covid-19. Como, por exemplo, nós já recebemos questionamentos sobre calendário do plano de implantação dos procedimentos patrimoniais, das normas brasileiras do setor público, de implantação de inventário de natureza de receita e de outros normativos do Tesouro Nacional. Em relação a isso, o calendário, em princípio, está mantido, mas, logicamente, a gente vai discutindo isso ao longo do tempo e avaliando como é que se dá esse enfrentamento à pandemia. E em relação aos próximos passos, né, nós temos trabalhado em outras notas técnicas, né, uma delas deve dispor sobre suspensões de pagamento de obrigações em decorrência da Lei Complementar 173, e outra também não diz respeito diretamente à questão da pandemia, mas ela traria regramentos
relativos a rendimentos de aplicações financeiras de liquidez imediata, né, que são muito afetados pelo contexto, né. Aí você tem, é natural que haja essa queda de rendimentos devido ao contexto. Então, e além disso, nós temos recebido inúmeras ouvidorias, né, e nós sempre temos buscado estreitar contato com quantidades representativas de estados e municípios, né. Então, a própria Confederação Nacional dos Municípios, as entidades representativas de estados, como o GEFIM, e outras delas, né, o CONCEFAS, o CONFAS, e também nós tivemos recentemente uma reunião com a ABRASF, né, com a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais, também para discutir alguns pontos relacionados à lei complementar. Então, é isso que nós temos feito, é isso que nós... É um pouco dos grandes marcos mais recentes em relação à pandemia que eu gostaria de deixar aqui, e aí com isso eu acho que a minha fala inicial se encerra por aqui. Leonardo, deu sua explanação muito esclarecedora, principalmente porque as dúvidas frequentes estão relacionadas à parte fiscal, à dívida, e como também relacionada à utilização dos fontes de recursos e as ações, os programas e ações a serem detalhadas as aplicações. Entendeu? Essas são as dúvidas frequentes dos profissionais que atuam na área. Entendeu? Então, sua parte foi bastante esclarecedora. Entendeu? Passa a palavra para o outro palestrante. Renato. Obrigado, professor Edson. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Agradeço o convite, né, poder estar aqui discutindo um pouco com vocês um tema que tem gerado, como já foi dito aqui, muitas dúvidas e, em certo grau, até algumas angústias, né, nos profissionais que estão ali lidando não só com os desafios que já existiam, né, da profissão, mas também agora com os desafios que não são poucos da própria pandemia, né? Então, agradeço, né, na pessoa do presidente Wanderson pelo convite mais uma vez. E bom, a minha fala aqui é mais no sentido da gente conseguir levantar os principais pontos de cada nota, né? Então, eu acho que a gente teria que ter praticamente um evento ou uma tarde específica só para a gente poder falar de cada nota, né? Muito assunto, são muitos detalhes, mas o nosso objetivo é que a gente possa promover pelo menos uma discussão acerca daqueles principais pontos que levantam dúvida nos profissionais. Bom, como o Leonardo já fez um overview, né, aí sobre toda a atuação da Secretaria do Tesouro Nacional em relação a esse período que nós estamos vivendo, os eventos, tudo aquilo que nós já estamos fazendo, e principalmente as notas técnicas que foram publicadas, eu pretendo passar, né, sobre cada uma aqui de uma forma não tão detalhada, mas também não tão superficial, né, para que a gente consiga ter depois um debate um pouco mais aprofundado. Então, como o Leonardo colocou, a primeira nota técnica que a gente publicou foi justamente em abril, né, no início de abril, que foi a 12774, e naquele período as principais dúvidas estavam relacionadas ao decreto de calamidade, né, não só que a União tinha, por meio do Congresso Nacional, tinha publicado, mas também de forma assemelhada pelas próprias assembleias, né? Então, um dos pontos foi justamente esse, e não somente o fato de publicado um decreto de calamidade pública, né, mas também a relação com a abertura dos créditos adicionais. Se teria que, de fato, estar vinculado com a abertura de um crédito extraordinário, por exemplo, ou se mesmo para aqueles gastos, né, que você já teria uma previsão orçamentária, você já teria uma ação, você já teria todo um crédito destinado para essas ações, para esses gastos, se ainda assim você poderia utilizar a figura do crédito extraordinário, né? Ou se você poderia
fazer por meio de um crédito suplementar, né? Então, nós tratamos desse ponto nessa nota técnica, né? Nós entendemos que para esse ponto, o fato de você criar um crédito, você publicar, né, ser autorizado um crédito extraordinário, não está vinculado à decretação, de fato, do estado de calamidade pública, né? Ele é um dos tipos que a lei elenca ali como exemplo, em caráter de urgência e imprevisibilidade. Então, nós entendemos que uma coisa não vincula a outra, muito embora o crédito extraordinário ele exista justamente para poder facilitar o processo de aprovação daquele crédito, né? Então, outra questão que nós tratamos também nessa nota técnica foi da classificação orçamentária, né? Se precisaria um controle por fonte desses recursos que estariam sendo destinados ao combate, né, à pandemia, ou se de fato esses recursos eles seriam livres, e qual que seria a classificação orçamentária no sentido da natureza de receita, né? Então, nós entendemos também que por ser um recurso que deva ser dado total transparência, até porque você está tirando em muitos casos, né, de outros créditos, né, e também dado todo o momento, né, de inegibilidade em licitação, você não precisa, né, dado esse momento, licitar para alguns casos. Então, assim, tudo isso levantou a questão do controle desses recursos, né, de serem destinados para a saúde de fato. Então, nós entendemos que deva ser utilizada a fonte de recursos, e a natureza de receita, bem como a natureza de despesa, serem utilizadas aquelas que já existem no rol estabelecido, né? E, por fim, nós tratamos nessa nota técnica também da questão da medida provisória 938, né, que trata ali do auxílio financeiro para compensação relacionado ao FPM e ao FPE. Então, a ideia é que esses recursos eles não sejam vinculados, né, eles sejam livres, até porque se tratam de auxílios, né, na nossa visão. Então, não ensejaria aí um controle por fonte, e a natureza de receita, por exemplo, seria utilizada a de transferência da União, né, de outras transferências da União. Só que, como o Leonardo disse, após a edição, né, a publicação dessa nota técnica, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 173. E essa Lei Complementar 173, além dela trazer diversas novidades relacionadas, né, ao momento que a gente vive, ela também trouxe algumas alterações relacionadas à própria Lei de Responsabilidade Fiscal, né, principalmente relacionado ao artigo 65, né, que trata da decretação do estado de calamidade. Então, nós incorporamos, como o Léo falou, essa primeira nota técnica, 12774, e nós começamos a tratar principalmente de alguns pontos, recursos do auxílio financeiro, que acho que talvez tenha gerado bastante confusão, né, e bastante dúvida em relação aos dois incisos do artigo 5º da Lei 173, se seriam vinculados, se seriam livres, qual que seria o tratamento dado a esses recursos. Então, nós entendemos também que o inciso 1º, né, do artigo 5º, que trata desses auxílios, por ser destinado, né, a atuações da saúde e assistência social, teriam que ser vinculados para esses fins, então teriam que ser controlados por meio de fonte de recurso. Já o segundo, né, a segunda parte desse auxílio, que aí seria o inciso 2º, por ele não tratar na própria lei qual seria a finalidade, né, para qual seria destinado esses recursos, nós entendemos que esses recursos são livres, então não necessitam de controle por fonte. Outro ponto também que tratamos foi das condições de recebimento, né? Então, a própria lei ela trata ali de algumas condições para recebimento desse auxílio, né, desses recursos por parte da União, dentre eles a própria questão do fato de você não ter, né, nenhum tipo de ação contra a União no sentido de exigir ou de pedir um auxílio financeiro para combate à pandemia. Então, nesses casos,
os entes teriam que atestar, né, na forma até que foi prevista pela própria Secretaria de Tesouro Nacional, que estariam abrindo mão dessas ações para poder receber esses auxílios, se fosse o caso, né? Alguns simplesmente não optaram, né? Preferiram levar adiante as ações e não receberem os auxílios. E aí eu gostaria de destacar também a própria questão da alteração do artigo 65 da LRF, né? Então, principalmente o parágrafo 1º, que foi incluído pela Lei 173, e que, na nossa visão, ela estende o decreto de calamidade pública, que foi decretado pelo Congresso Nacional, aos entes subnacionais. E aqui eu gostaria de fazer um adendo, que na nota, né, na 21231, a gente tinha entendido, né, nesse primeiro momento, que essa extensão ela não ocorreria, né, que da mesma forma como o Congresso Nacional decretou também esse estado de calamidade pública, os demais, as assembleias também teriam que decretar. Só que após algumas discussões, até tentando ver, né, qual seria de fato o objetivo, a intenção do legislador, discutimos um pouco melhor e nós entendemos que de fato, até para que você possa receber esse auxílio e estar abarcado ali nas alterações trazidas pelo artigo 8º da Lei Complementar 173, isso de fato teria que ser estendido, né, aos subnacionais. Então, nós vamos fazer inclusive uma errata relacionada a esse ponto específico da nota, provavelmente no início da semana que vem nós devemos publicá-la, mas esse ponto é um que trouxe, né, muitas dúvidas aí em relação a essa nova realidade, essa alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por fim, eu gostaria de destacar uma terceira nota técnica, que foi mencionada também pelo Leonardo, que nós devemos soltá-la, publicá-la no início da próxima semana também, que está relacionada com a suspensão de diversos pagamentos, né? Uma das frentes aí estabelecidas, das iniciativas estabelecidas pela Lei Complementar 173. Então, a ideia é que a gente possa tratar, né, dessas suspensões, do reflexo dessas suspensões em relação a tanto a questão orçamentária quanto patrimonial, e aí fazer algumas diferenciações, né, que a própria lei ela estabelece, querendo ou não, ali 3 tipos ou 4 tipos de suspensão. Suspensão daquelas dívidas dos entes subnacionais com a União, derivadas de contratos de refinanciamento, por exemplo, refinanciamento e assunção de dívida. Essas já teriam suspensão imediata, né? A União já poderia, já foi autorizada, inclusive, a suspender a cobrança dessas dívidas. As dívidas que os entes subnacionais, porventura, tenham, né, com o sistema financeiro, ou seja, com bancos, e aí seriam tanto operações de crédito interna e externa. Essas sim precisariam de um aditamento contratual prévio, tá? E esse aditamento contratual teria que ser feito agora mesmo no exercício de 2020, para que ele possa ter esse efeito estabelecido pela lei, e também com organismos multilaterais, né? BID, Banco Mundial e por aí vai. E por fim, um outro tipo de suspensão que é relacionada com a RPPS, né? Tanto com os parcelamentos previdenciários, que daí tem que passar por uma regulamentação da própria Secretaria de Receita, né, da Receita Federal, e também a suspensão da contribuição previdenciária patronal do RPPS dos municípios, né? Então, recentemente, a Secretaria de Previdência emitiu uma portaria, e essa portaria ela estabeleceu ali os critérios, e dentre esses critérios, um deles foi justamente a necessidade de uma lei autorizativa municipal, né, para que fosse possível essa suspensão da contribuição patronal. Então, assim, de uma forma resumida, como eu falei, esses seriam os pontos que eu gostaria de levantar aqui, trazer para que a gente possa discutir.
E eu me coloco à disposição para que depois possamos discutir um pouco melhor algumas dúvidas que porventura venham a surgir. Muito obrigado. Renato, parabéns pela sua exposição. E uma das dúvidas também frequentes é com relação à aplicação dos recursos decorrentes do artigo 5º, inciso 2, que, como ele não deixa claro, aí dá a entender, para muitos, que essa aplicação deve, mesmo sem ser vinculada, só deve ser nas ações de saúde. Não, eu acredito que o critério é um critério geral, não é isso? Isso, nosso entendimento é que, pela lei não ter detalhado, né, não ter destinado, digamos assim, esse segundo inciso, né, que o 50 bi, ele seria livre, de utilização livre para tentar suprimir aqueles outros efeitos que a lei causou, né? Então, assim, ficaria de livre utilização pelo ente, né, quando do recebimento desse recurso. Já ao contrário do primeiro inciso, que na própria lei definiu que seria destinado a ações, né, de ação e assistência social. Essas perdas em decorrência do fundo de participação, não é isso? Não, aí do fundo de participação tem um tratamento assemelhado, mas do fundo de participação quem trouxe esse auxílio foi a própria medida provisória 938, né? Compensação ali em 4 parcelas, no montante total de 16 bilhões, né? Então tinha alguns critérios ali que foram estabelecidos nessa medida provisória, mas a lei complementar ela trata de um outro tipo de auxílio, tá? Não é do auxílio de compensação do FPE e do FPM que foi trazido pela medida provisória 938. Isso. 938, né? Outra dúvida também frequente é com relação aos créditos extraordinários. Havendo a ação, você falou aí na suplementação. Explica aí, por favor. Certo. O que acontece? Em diversos entes, né, você já tinha ali alguns créditos destinados, por exemplo, a equipamentos de proteção individual, né, algumas outras despesas que estejam relacionadas à questão de saúde, e que, nesse caso, você não precisaria, de fato, criar um outro crédito, né, uma outra ação para esse fim. O que nós entendemos é que, para dar transparência a todo esse gasto, você teria, né, que criar nós recomendamos, na verdade, que sejam criadas ações específicas para o enfrentamento à Covid, até para que isso facilite não só a gestão, mas lá na frente a própria fiscalização, né, ou a prestação de conta desses recursos por meio dos órgãos de controle. Agora, o fato de você abrir um crédito extraordinário por meio, né, seja do decreto de calamidade ou não, o que nós entendemos é que ele facilita todo esse processo, porque ele não precisa de uma autorização legislativa, né? Já o crédito suplementar, ele precisaria. Então, o que a gente entende uma coisa não vincula a outra. Então, o fato de você ter um crédito já no seu orçamento não significa que você não pode utilizar um crédito extraordinário para, digamos assim, adicionar, né, recursos a esse crédito que já existia. É simplesmente uma questão mais de como estamos vivendo num período que gastos imprevistos e urgentes surgiram, que a gente possa utilizar desse recurso que a própria lei nos trouxe para que que haja, né, uma celeridade maior no estabelecimento dessas condições para que os municípios e estados possam, e a própria União possam atingir os seus objetivos no enfrentamento à pandemia. Nós agradecemos, Renato, pelos seus esclarecimentos. Passo a palavra agora para a Cláudia Magalhães. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada, professor Edson. O Renato falou, né, explanou já
informou sobre a publicação de uma nova nota técnica que nós faremos, muito relacionada, né, ao entendimento sobre a contabilização dessa suspensão de pagamentos. Então, é um ponto que também tem, né, várias questões a serem resolvidas. Mas, além desse ponto, nós temos recebido diversos questionamentos em relação a diversos pontos da Lei Complementar 173, né? Então, existem várias questões ainda que dependem, né? E várias dessas, nosso entendimento é de que depende de uma avaliação jurídica, né? Uma interpretação jurídica. Então, se a gente for verificar a nota técnica, a nota técnica 21, eu sempre esqueço o número dela, é a 231. Nós vamos observar, em vários momentos, para embasar o entendimento contábil, né, o tratamento contábil fiscal que vai ser dado, a gente simplesmente reproduz o que está na lei, né? Então, mas isso ainda traz algumas questões, e aí, já começando, né, usando o que o Renato estava explicando no final, até a questão do direcionamento dos recursos, né? Então, quando a gente pega assim, os recursos referentes ao não pagamento da dívida, devem ser aplicados preferencialmente ao combate à pandemia, né? Os recursos do artigo 5º, eles são destinados estão destinados ao enfrentamento ao Covid e à mitigação dos efeitos financeiros. Então, são várias questões o que pode? Pode usar esse recurso em que exatamente? Né? O que pode e o que não pode? Né? Na nota, a orientação para abertura, né? Uma recomendação para abertura de crédito extraordinário para as ações de enfrentamento à pandemia, mas mitigação dos efeitos pode ser realizar, né? Usar o recurso para realizar despesas que já estavam no orçamento, né? Então, assim, são questões que são interpretativas, né? Então, em questão disso, o que nós pensamos foi utilizar o órgão jurídico da União, né, no caso do Ministério da Economia, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, a PGFN, e reunir dentro do Tesouro, avaliar dentro do Tesouro interpretações que já existem, ou respostas que já existem, e consolidar todas essas questões que estão nos chegando para nós buscarmos essa avaliação jurídica do órgão da União, que pode embasar, né, que pode subsidiar discussões que, acredito, muitas vão ser feitas até nos tribunais de contas, né, relacionados ao controle, à verificação do cumprimento das regras da lei. Né? Então, além desse ponto, eu vou destacar aqui algumas questões que nós já levantamos, das quais nós não temos resposta, né, clara. Então, assim, destacando esse ponto, né, da questão da aplicação, em que ações, né, como podem ser usados os recursos transferidos, ou os recursos que seriam utilizados para custear, né, as despesas, as obrigações que a lei suspendeu, né, autorizou a suspensão, dizendo dessa forma. Outra questão também que chegou, né, assim, que é bem importante, é a interpretação da alteração, isso está relacionado à alteração que foi feita no artigo 65, né, da LRF, e especificamente ao inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 65, porque lá fala que serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos artigos 35, 37, 42, e o parágrafo único, bem como será dispensado o cumprimento, né, do disposto no parágrafo único do artigo 8º da lei complementar. E aí vem um complemento, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. Então, a questão aqui quando você fala na vedação do artigo 42, né, ou na vinculação, não permitir a desvinculação das receitas, no parágrafo único do artigo 8º, a gente não está falando de arrecadação de receitas. Então como interpretar isso? Né? Em que situação, em quais situações vai ser possível não observar o disposto no artigo 42? Ou quais receitas vinculadas podem ser desvinculadas? Né? Então, isso é uma questão que nós entendemos que não está muito clara
e é uma questão séria, né? Então, esse é um dos pontos que já recebemos diversos questionamentos, e nós já discutimos internamente até no Tesouro, e provavelmente para auxiliar toda essa interpretação que vai caber aos órgãos jurídicos, né, diversos, e aos tribunais de contas, nós vamos verificar se é possível ter um entendimento, né, um parecer da PGFN nesse sentido. É algo ainda que nós estamos só levantando, e nós não temos ainda, não sabemos dizer nem se é possível, né, nesse sentido. Outra questão também que nós recebemos, né, relacionado a isso, além desses pontos já mencionados, estão relacionadas a outra alteração da LRF, né, que é o artigo 21. Então, assim, há, na verdade, uma certa inconsistência, né, no que existe no inciso 4º, né, do artigo 21, e o inciso 2 do parágrafo 1º desse mesmo artigo. Né? Então, o inciso 4º fala que é nulo, né, de pleno direito a aprovação e edição e sanção por chefe do poder executivo e dos demais poderes, mas o parágrafo 1º fala que essas restrições que tratam o inciso 4º, por exemplo, aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo. Né? Então, a gente observa aqui de certa forma, um inciso parece que tira o efeito do outro, né? Então, é algo que não fica claro para a gente qual a correta interpretação. E o outro ponto também que nos chegou é a interpretação relacionada ao artigo 8º da Lei Complementar 173 e ao artigo 8º e ao artigo 10º, né? O que pode ser feito? Né, o que pode ser, que contratação pode ser feita, quando que se pode dar reajuste de salários, né? Então, uma série de dúvidas relacionadas a esse ponto, que também aguardamos até a interpretação do órgão jurídico da União, até para a União, porque essa regra se aplica à União também. Né? Então, de que forma para a União, né, para os servidores da União, como que isso vai ser observado para a gente poder compartilhar essas interpretações que têm nos chegado e que não são exatamente, né, ligadas à contabilidade. Então, são esses pontos que eu queria ressaltar, que nós que nós já estamos tratando, mas sem ter respostas exatamente, né, para atender a toda a necessidade de orientação a esse respeito. Cláudia, vou passar a palavra para o nosso presidente, para que ele possa tecer algumas considerações. Presidente, com a palavra. Eu queria agradecer as preliminares, né, as exposições iniciais dos nossos 3 convidados, e dizer que por aqui a gente tem muita dúvida também. Tem dúvida não só a gente como profissional, como também chegam diversas dúvidas aos tribunais de contas. Então, a principal foi quanto à utilização ou não de fonte de recurso específica para os recursos do inciso 2. Temos também algumas dúvidas relacionadas à parte de pessoal, mas a gente já fez uma live na semana passada nesse sentido, então não seria interessante a gente, digamos assim, queimar o nosso precioso tempo com assuntos que já foram debatidos, a não ser que os senhores façam questão. Mas, assim, o que eu tenho percebido é que o pessoal tem misturado muito a questão da abertura do crédito extraordinário, entendeu? Então, eu queria que a gente adentrasse mais nessa discussão, porque a maioria dos municípios possui programa, possui ação já de combate à pandemia. Então, se existe já a ação, se existe margem para abrir o crédito suplementar, por que a utilização do crédito extraordinário? Bom, vou responder, e aí Leonardo e Cláudia, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Bom, foi como eu falei, né? A questão do crédito extraordinário, a 4.320, ela trouxe os 3 tipos, né, de modalidade lá de crédito adicional, e dentre eles, um deles, né, é o próprio extraordinário,
que deve ser utilizado nos casos em que ocorra duas características, né? Imprevisibilidade e urgência. Essas duas características, elas estão presentes nesse momento que nós estamos vivendo agora. E a abertura de um crédito extraordinário não está vinculado à decretação do estado de calamidade pública, né? O estado de calamidade pública é um dos tipos digamos que, de situação que poderia ser utilizado um crédito extraordinário, assim como comoção interna, que é um termo muito amplo, e também o próprio caso de guerra, né? Seria o caso. Então, o nosso entendimento é que, muito embora muitos entes já possuam uma ação específica para esse fim, né? Ou seja, para o combate à pandemia, muitos entes já possuem, inclusive, créditos que foram destinados para gastos que estejam relacionados também ao enfrentamento da pandemia, sejam eles os próprios equipamentos de proteção individual, né, que em muitos lugares, ou para não dizer na totalidade do Brasil, é necessário que você suplemente nessa quantidade. Então, muito embora já exista essa previsão orçamentária, né, ou seja, esse crédito e essa ação já exista no orçamento, na lei orçamentária dos municípios, dos entes, isso não quer dizer que você não possa abrir um crédito extraordinário. O crédito extraordinário, o principal objetivo dele é que você não precisa de uma autorização legislativa para que você possa utilizar aquele crédito, para que você possa criar aquele crédito. Já um crédito suplementar, você tem que passar por uma autorização legislativa, ou seja, ir para a Assembleia, ir para um congresso da vida, e ter a alteração da lei, ter autorização, né, para que aquele crédito que já exista seja suplementado. Então, na verdade, a utilização do crédito extraordinário, ele existe para dar celeridade ao processo. Dado que nós estamos num processo, numa situação de extrema urgência e imprevisibilidade. Não tinha como ninguém prever que ia acontecer o que está acontecendo. Então, nosso entendimento é esse, que o crédito extraordinário ele não é vinculado ao estado de calamidade, né, ao decreto de estado de calamidade, e também a diferença dele para um suplementar, por exemplo, é que você não precisa de autorização legislativa. Você poderia utilizá-lo também para suplementar um crédito que já existe. Não sei se Leonardo ou Cláudia querem complementar com algum comentário. Eu gostaria de complementar só um ponto, Warisson, chamando a atenção, que o Renato falou, assim, não é obrigatório a abertura de crédito extraordinário, pode ser usado quando há necessidade, né, de criar, de incluir dotações que não existem no orçamento, e é uma forma mais fácil, porque não precisa da autorização legislativa, mas uma questão que a gente quer chamar a atenção, que está na nota técnica, na 21231, é sobre a recomendação que foi dada para se criar ações orçamentárias específicas para a questão de transparência, para aquilo que é direcionado ao enfrentamento da pandemia. Então, assim, talvez, claro, já tem autorização para esse tipo de ação, mas seria no sentido de agrupar em ação ou ações específicas para a questão de transparência, para identificar facilmente que tipo, né, quais as despesas que foram criadas para enfrentar a pandemia. Porque, assim, igual você estava falando da questão das fontes de recursos. Se o recurso é livre, a gente está entendendo que todos os recursos precisam ser marcados com a fonte de recursos. Ou é até difícil, porque assim, é uma classificação que não é padronizada. Então, como identificar, né, aquela fonte para depois ter um controle para saber onde ela foi aplicada? Então, a questão de criar ações específicas seria nesse sentido de ficar mais fácil ser identificado quais são essas novas ações que foram criadas, né, quais essas novas despesas, dotações no orçamento para enfrentamento. E aquelas que já existem seriam aquelas normais, né, do orçamento, que não mudaram, não foram afetadas, mesmo que tenham sido custeadas, por exemplo, com recursos que foram transferidos, né, ou com recursos de suspensão de pagamentos. Então, a gente entende que ações específicas seriam uma forma de dar mais transparência ao gasto específico, para o gasto novo, ao gasto que foi, né, que está sendo direcionado para isso. Não sei se...
Vamos passar para as perguntas. Professor, eu só queria agradecer as respostas e dizer que o nosso comentário foi em virtude de que, pelo menos aqui em Sergipe, a maioria dos municípios, elas enviam a proposta orçamentária com a previsão de abertura de crédito suplementar muito alta, algo em torno de 80%, entendeu? Então, já que a lei não limita, então a observação foi nesse sentido, que ela já tem a margem, se for para a questão da celeridade, da abertura do crédito extraordinário, não seria esse o problema, porque já existe até a margem no orçamento dada pelo Legislativo Municipal, entendeu? Então, foi nesse sentido a nossa colocação. Nesse sentido, seria um crédito suplementar. Sim, porque já não vai ter problema, porque não vai ter o trâmite e a burocracia de se levar ao Parlamento Municipal, tá? Mas agradeço as respostas. Nós temos aqui... Se me permitirem, só um ponto também, é uma diferença que o crédito suplementar, você precisaria indicar o recurso. E no crédito extraordinário, até na situação de não ter a fonte, né, o recurso para direcionado, e poderia ser aberto, né? Então, é uma outra questão a ser observada em relação à diferença entre ambos. Né? Perfeito. Vamos passar para as perguntas. Temos aqui várias perguntas relacionadas à dívida. A primeira, caso o ente opte pela suspensão da obrigação de pagamento, conforme disposto nos artigos 1º e 2º da Lei Complementar 173, haverá ainda, assim, execução orçamentária dessas obrigações no exercício 2020? Leonardo. Pode, vocês querem iniciar? Pode falar, Cláudio, por favor. Esse assunto, esse ponto, né, esse tema vai ser abordado nessa nova nota técnica que nós vamos elaborar, mas assim, já colocando, né, de uma forma geral, o entendimento que já, né, já estamos adotando, né, e vai aparecer nessa nota, é que as obrigações suspensas, né, os pagamentos que foram suspensos, eles não... se entende que a suspensão é para execução orçamentária no exercício. Então, se suspender o pagamento da dívida, por exemplo, não vai haver execução orçamentária, não há necessidade de deixar o empenho dessas parcelas que estão suspensas, né? Elas continuam seu registro no passivo, né? A apropriação dos juros, né, decorrentes, isso não muda esse fato, mas a execução orçamentária... é outro ponto que nós aguardamos algum posicionamento até do Tesouro, né, da área de refinanciamento, se vai haver, como vai ser feito isso, vai haver um refinanciamento, um termo aditivo, isso ainda não está claro, né, isso ainda não houve nenhum direcionamento nesse sentido, mas do que está na lei, a gente entende que está suspenso o pagamento e isso vai ser incorporado ao saldo devedor para pagamento futuro, e isso terá que ser incluído nos orçamentos futuros. Então, não faz sentido essas obrigações suspensas ficarem como empenho pendente ou como inscrição em resta a pagar, porque não dá nem a folga, né, orçamentária que se deseja, né, para mitigar os efeitos, né? Então, é esse o entendimento. E tem uma questão importante aí que a gente está trabalhando na nota, né, aquele negócio que tem aquela regra, né, de que os valores não pagos devem ser aplicados preferencialmente a ações de enfrentamento da calamidade pública, né? Então, nesse ponto pode gerar a necessidade de algum ajuste no orçamento, né, nas dotações destinadas ao pagamento dessas parcelas, né? Isso aí é importante frisar também, que pode ocasionar isso. Outra pergunta. Isso aí vai sair na nossa nota técnica mais detalhado, mas eu acho que é importante já alertar. No caso, a suspensão imediata dos pagamentos das dívidas também se aplica às derivadas de contrato com instituições financeiras e organismos multilaterais?
Bom, vou responder e aí vocês fiquem à vontade, Cláudia e Leonardo, para complementarem. Bom, esse é um dos pontos também, né, como a Cláudia mencionou, a parte dos aditivos, né, como eu mencionei no início, a lei ela divide, digamos assim, em grupos, né, essas dívidas que poderiam ser suspensas. Então, o primeiro grupo delas é relacionado àquelas dívidas que são vinculadas ao refinanciamento ou assunção da dívida pela União, daquelas dívidas que eram de estados e dos municípios. Nesse caso, existe uma consulta, né, que foi feita por uma outra área lá do Tesouro, que cuida dessa parte dos refinanciamentos, a nosso órgão jurídico, para que eles definam, né, se de fato existe a necessidade de ter um aditamento contratual em relação a essas dívidas, ou se o fato de você já ter suspenso, né, isso daqui para frente seria apenas um ajuste orçamentário. Nós entendemos que nós aqui, pelo menos em nossas conversas internas, preliminarmente, que isso teria que passar por um aditamento contratual, né? Então teria que ter um aditivo nesse primeiro grupo. Em relação ao segundo grupo, muito embora a suspensão seja imediata, né? A própria lei autorizou que a União possa suspender imediatamente o recebimento ou pagamento dessas dívidas. Já o segundo grupo que trata, que aí é o que a pergunta traz aí, do sistema financeiro e dos organismos multilaterais. Nesse caso, a lei, ao nosso ver, ela é clara de que existe a necessidade de ter o aditamento contratual, e não só existe a necessidade, como esse aditivo ele tem que ser feito no exercício de 2020. Né? Então, para que você tenha esse efeito, você precisa fazer esse aditamento contratual e que, muito embora, né, se você tiver, por exemplo, esse contrato tenha uma garantia da União, essa garantia ela vai se manter, não precisa fazer um aditamento só para isso, né, isso a própria lei já traz também, bem como os termos do atual contrato, eles se mantêm. Então, é basicamente um aditamento contratual que deve ser feito com as instituições para que essas dívidas elas possam ser suspensas nesse exercício, né, de 2020. Então, elas respondendo a pergunta de forma direta, nesse caso, nesse grupo, a suspensão não é imediata, ela exige que seja feito anteriormente um aditamento contratual. Outra pergunta. A suspensão dos pagamentos de contribuição previdenciária patronal dos municípios também é imediata? E se essa despesa, se esse pagamento da contribuição previdenciária deve compor a despesa com pessoal? Cláudio, quer iniciar a resposta? O Renato? Renato começa. Eu posso iniciar e aí a Cláudia complementa. Bom, nesse ponto da suspensão, né, dos pagamentos, né, da contribuição previdenciária, né, patronal dos municípios, recentemente foi publicada uma portaria da Secretaria de Previdência, né, eu até anotei aqui um número dela, a 14816, agora de 2020, que ela colocou, dentre outros entendimentos, ela colocou que essa suspensão ela poderia ser feita, só que por meio de uma autorização legislativa, né? Ou seja, precisaria de uma lei municipal autorizando essa suspensão. Então, e além disso, ela trouxe alguns outros pontos que dizem respeito à especificação, né, nessa lei, a que natureza dos valores devidos ao RPPS poderiam ser abarcados, né, por meio dessa suspensão. E aí que eles se limitariam também no espaço de tempo, obviamente em 2020, né,
em relação às contribuições previdenciárias patronais de 1º de março até 31 de dezembro, né, que foi o período aí estipulado da pandemia, né? Aí, Cláudio, você quer complementar um pouco a questão da despesa com pessoal? Nesse caso, a questão da suspensão de pagamentos, né, o entendimento no mesmo sentido, de não haver necessidade de se manter os empenhos escritos em resta a pagar dessas contribuições patronais suspensas. Aí, assim, a portaria da Secretaria de Previdência, né, deixa claro a lei deixa clara a necessidade de lei específica, né, do ente, autorizando a suspensão dos pagamentos, das contribuições patronais e das parcelas de refinanciamentos com o RPPS também, mas a portaria da SPREV, ela deixa claro que a lei também tem que definir como isso vai ser regularizado. Então, além de autorizar a suspensão, tem que dizer a suspensão, como essas contribuições, né, que foram suspensas, vão ser pagas de que forma? Né, vão ser pagas no exercício seguinte, uma por uma, ou vão ser refinanciadas, né, então isso tem que ficar claro. Então, da mesma forma, suspendendo os pagamentos, os empenhos não faz sentido permanecer, porque vão ser obrigações que vão ser inseridas em outros orçamentos, né, nos orçamentos futuros. Agora, quanto à questão da despesa com o pessoal, porque como a LRF fala da apuração da despesa com o pessoal por competência, então a gente tem um misto, normalmente, no cálculo da despesa com o pessoal, isso está refletido no Manual de Demonstrativos Fiscais, de observar, né, de apurar através da execução orçamentária, das despesas orçamentárias, mas buscar as despesas que deveriam ocorrer no orçamento. Então, nesse caso, essas obrigações patronais suspensas, elas continuariam integrando a despesa com o pessoal no período, para o cálculo do limite da despesa com o pessoal. Então, esse é o entendimento que vai ser expresso na nota técnica que a gente já está dando. Não há necessidade de haver um empenho, mas há necessidade de ter um controle, né, de fazer um controle dessas obrigações suspensas, de contribuições patronais, para que elas integrem a despesa com o pessoal no mês de competência desses pagamentos. E tem uma questão importante também em relação ao registro patrimonial, né? Então, assim, que a gente está trabalhando na nota técnica, a suspensão desses pagamentos, né, das contribuições patronais, elas não podem impactar o registro da variação patrimonial diminutiva, né, e reconhecimento do passivo, né? Aqui a gente está tratando de obrigação por competência, né? Então, o entendimento preliminar é que a obrigação teve apenas o prazo suspenso, mas a obrigação não foi extinta. Então, sob o ponto de vista patrimonial, ela permanece e você tem que reconhecer ainda essa variação patrimonial diminutiva da mesma forma, né? Então, e também tem a questão da classificação, como curto ou longo prazo, né? Que aí vai depender da forma da renegociação que vai ser estabelecida, né? De acordo com o ato normativo que autorizar essa suspensão. Tem uma pergunta aqui com relação à suspensão da patronal dos refinanciamentos. A dos refinanciamentos, salvo engano, isso tem que ser regulamentado pela Secretaria da Receita Federal, né? Então, isso eu acho que ainda não foi regulamentado. Acho que a Cláudia pode me dar um apoio aí, mas, salvo engano, não foi regulamentado ainda e está pendente em relação a esses refinanciamentos de contribuições previdenciárias. Então, teoricamente, o que a portaria da SPREV ela colocou aí, ela discorreu, foi sobre a questão primeiro, de você ter uma lei autorizando, uma lei municipal, né, autorizando essa suspensão das contribuições previdenciárias patronais aos RPPS, e dizendo que essas, para fins dessa regulamentação, para fins da suspensão dos refinanciamentos, desses parcelamentos, isso teria que ser feito por meio de uma regulamentação da Secretaria da Receita Federal. Só destacando, porque não fica claro, porque isso, né? O caput do artigo 9º, ele fala do refinanciamento dos refinanciamentos, né, com o RGPS, né? E o parágrafo primeiro segundo, né, trata com o RPPS. E aí a portaria da SPREV, ela sai no sentido de que
podem ser suspensos as obrigações patronais e os refinanciamentos com o RPPS também. Né? Então, é o mesmo entendimento, né? A suspensão pode ser, e essa era uma dúvida que foi objeto, né, de um parecer da PGFN, porque não fica muito claro na redação da lei, a lei fala em suspensão do refinanciamento, e quando no parágrafo 2º fala do RPPS, fala das contribuições patronais. Então, a portaria da SPF saiu no sentido das duas coisas, de ser a lei municipal poder, né, prever a suspensão tanto das contribuições patronais quanto dos refinanciamentos existentes com o RPPS. E o tratamento, né, de registro de VPD é o mesmo, né, e da questão orçamentária também. Há uma pergunta aqui. Os recursos destinados às ações de saúde e assistência social, conforme o artigo 5º, inciso 1, podem ser utilizados totalmente nas ações de saúde, já que ele não fala sobre, a lei não fala sobre a proporcionalidade, né, o artigo? Essa dúvida me chegou hoje por um outro canal também. Acho que é uma dúvida isso, porque a lei fala em ações, parece que até na nota da CNM, ele traz um trecho que deveria aplicar nas duas ações, né? Mas, assim, é outro ponto, eu respondi, outro ponto que requer uma interpretação jurídica, porque não é, né, a lei, entendeu o que a lei está dizendo, se poderia ser só em assistência social, só em saúde, é uma resposta que também não temos, e podemos até acrescentar no nosso conjunto de dúvidas, né, a serem repassados para a área jurídica. Em relação a isso que a Cláudia está falando, nossa estratégia foi o seguinte, estão surgindo dúvidas em várias áreas do Tesouro Nacional, não só na contabilidade, mas também na área de transferências voluntárias, na área de programa de acompanhamento de programas fiscais de estados e municípios. Então, nossa estratégia foi reunir todas essas dúvidas, nós estamos conversando com todas as áreas, juntar tudo numa única consulta que vai ser encaminhada para a PGFN, a gente vai pedir celeridade nessa resposta, dado o contexto, e assim que a gente tiver todas as respostas de natureza jurídica, e tendo impacto contábil, a gente deve fazer novas notas técnicas ou ajustar alguma interpretação, mas aquelas que sejam interpretações tipicamente jurídicas, a gente vai dar amplo conhecimento para todos também, para tentar resolver essa questão. Tá? E a gente vai se balizar pelo entendimento jurídico da nossa consultoria, que é a PGFN. Outra pergunta aqui. O artigo 5º da Lei Complementar 173 determina que a União entregará, na forma de auxílio financeiro, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em 4 parcelas mensais iguais, no exercício 2020, o valor de 60 bilhões de reais, para aplicação pelos poderes executivos locais, em ações de enfrentamento à Covid e para mitigação dos seus efeitos financeiros, sendo que 10 bilhões para ações de saúde e assistência social. A pergunta é, a aplicação dos recursos na área de saúde integrará as despesas que compõem o cálculo do limite constitucional? Sobre essa questão, né, vou começar falando até reforçando o que já foi dito no início, né, esses recursos, essas receitas, né, decorrentes dessas transferências, não têm natureza tributária e não são FPM, então elas não integram a base de cálculo para aplicação em saúde e educação. Agora, sobre a questão, né, o que foi perguntado, as transferências que são destinadas para a saúde, essas despesas, né, com saúde, custeadas com esses recursos, também, elas não são consideradas no mínimo, porque elas são recursos que foram repassados para serem aplicados em saúde. Então, é uma transferência específica para a saúde. Além do mínimo que precisa aplicar, né, no percentual, né, de 15% ou 12% das receitas de impostos, precisa aplicar também em saúde, essa parcela que foi transferida para ser aplicada, ou saúde e assistência, assim como são aplicados também as transferências dos demais programas do governo relacionados à saúde, ou as transferências fundo a fundo. Né? Então, as despesas da saúde custeadas com esses recursos não são despesas que vão compor o mínimo, né, o cálculo do mínimo para a saúde e educação.
Quero aproveitar para fazer uma ressalva também. Esse também me chegou agora à tarde, no início da tarde, é sobre um ponto no item 31 da nota técnica 21.231, que dá a entender que estava parecendo, né, que dando a entender que somente os... deixa eu até buscar aqui para eu me recordar, que eu estou com o ponto aberto aqui para falar, e a gente aproveita e... o item 31 da nota técnica, ele fala que, seguindo a mesma orientação em relação ao apoio financeiro estabelecido na medida provisória 938, as receitas decorrentes do inciso 2, que é do inciso 2 do artigo 5º da Lei Complementar 173, não possuem natureza tributária e não integram as bases de cálculo, né, para incidência de Fundeb, saúde e educação. Talvez caiba uma correção aqui, que não só, e fica parecendo que as do inciso 1 integrariam, mas não, todas as transferências, tanto do inciso 1 quanto do inciso 2, elas não possuem natureza tributária e não integram as bases de cálculo. Então, é só para aproveitar aqui para fazer essa correção, né, que pode estar dando o entendimento de que somente as do inciso 2 não integrariam a base, mas do inciso 1 integrariam, mas não é esse o sentido, né? Todas as transferências do artigo 5º. Né? Tem uma pergunta aqui. Por conta da mudança da fonte de recursos, também tem que alterar os contratos e, a partir da alteração, começar a pagar? A pergunta, por conta da mudança da fonte de recurso, também tem que alterar os contratos existentes, né? E, a partir da alteração, começar a pagar? Continuando, pode ser pago os contratos de prestação de serviços em atraso? Não sei se fica claro, mas assim, tá parecendo que é a desvinculação de receitas, né? Seria assim, a desvinculação, né, permitida, ou seja, recursos que estão destinados à alteração de fonte deve ser nesse sentido, né? O recurso vinculado a uma determinada despesa está sendo desvinculado para outro, né? Então, assim, eu não sei, não ficou muito claro, assim, qual a dúvida, o que pode fazer, o que não pode fazer em relação a isso, mas não sei se alguém consegue esclarecer, né, o que exatamente se quer saber sobre esse ponto. Eu também consegui interpretar nessa mesma linha aí, né, de que, ou seja, a mudança de fonte relacionada até com a questão do parágrafo do artigo 8º, né, da questão lá da desvinculação e tudo mais da própria LRF. Mas, assim, se fosse nesse caso, né, pegando, por exemplo, uma questão de um convênio, né, esse é um dos pontos que a gente levou para apreciação da nossa consultoria jurídica. Primeiro que ele fala os recursos legalmente vinculados, né? Então, o nosso entendimento é que seria esse legalmente vinculados, ele não seria simplesmente por lei, né? Ele é muito mais amplo, né? Esse legalmente aí, o que a LRF traz seria tudo aquilo que seria feito por meio de um ato legal. E aí estariam, nesse caso também, por exemplo, os próprios convênios. Mas isso aí é uma coisa que a gente ainda vai fazer essa consulta jurídica, né? E nesse caso, em se tratando, né, de uma mudança de destinação, provavelmente, pelo menos eu entendo que no caso específico aí de um convênio, você teria que fazer provavelmente um aditamento, né, algo nesse sentido, num acordo ali que foi feito anteriormente. Mas isso é uma coisa que ainda carece dessa interpretação jurídica, né, acerca do que o que seria possível desvincular, né? São todos os recursos, apenas os recursos por lei. Então, assim, isso é uma coisa que ainda carece de interpretação. Temos aqui uma última pergunta, a não ser que... A nota técnica da STN recomenda a criação de programa ou ação específica para as despesas relacionadas à pandemia,
para facilitar tanto a gestão dos recursos como a futura prestação de contas. A pergunta: esta recomendação é somente para o controle dos recursos vinculados ou também para a criação de programa ou ação específica dos recursos livres? Eu acho que assim, a ideia, eu vou, se eu entendi, eu vou tentar responder aqui, é o seguinte: o entendimento nosso, até para fins de, isso não é uma recomendação, como muito bem foi colocado na própria pergunta. A recomendação é que, para fins de transparência, todos os gastos estejam contidos, digamos assim, nessa ação maior, né, de combate à pandemia. Só que, se você for pegar, por exemplo, os recursos livres, né, esse auxílio financeiro dos 50 bi que está lá no inciso 2º do artigo 5º, aquilo ali não necessariamente você vai você vai utilizar aquele recurso para fazer um pagamento ou fazer uma abertura de um crédito, algo nesse sentido vinculado diretamente àquela ação, né? Seja para mitigação de outros efeitos financeiros, né? Por exemplo, você tinha previsto no seu orçamento uma arrecadação X, e aí você teve uma arrecadação X menos 2, né? X sobre 2. Então, esses 50 bi que seriam livres, eles seriam justamente para poder auxiliar, mitigar esses efeitos negativos que a pandemia trouxe. Então, para fins de transparência, obviamente, o que a gente, até de controle, todos os gastos relacionados ao Covid, né, ao enfrentamento da pandemia, seriam interessantes que estivessem numa única ação, né, mas isso não necessariamente não é algo obrigatório, é simplesmente até porque você estaria utilizando fonte de recurso, né, para poder vincular aquilo que é vinculado, que a lei vincula, por exemplo, o inciso 1º, né, do artigo 5º. Então, essa nossa recomendação, ela é pura e simplesmente para fins de transparência, de gestão do próprio ente, né, em relação àqueles recursos e também para a prestação de contas, tanto para a sociedade quanto para órgãos de controle. Não sei se Cláudio e Leonardo querem complementar um pouco. Só assim, acho que um pouco relacionado ao que foi questionado, a criação de ação ou ações, né, específicas para o enfrentamento à pandemia, vai ser indicado recursos que podem ser os vinculados, podem ser os livres. Não há uma vinculação de uma ação com recurso, né, com a fonte de recurso. A ação vai identificar exatamente as dotações que vão, né, ser direcionadas ao enfrentamento e quais as fontes de recursos que estão sendo utilizadas para o custeio disso. Então, a gente entende que, né, nessas ações específicas podem estar tanto recursos vinculados quanto os recursos livres, porque eles vão ser direcionados para essas despesas, né, de enfrentamento à pandemia. E assim, a primeira vez que a gente tem um estado de calamidade assim, em âmbito nacional mesmo, né, depois de muito tempo. Então, esse clamor assim, por transparência da aplicação dos recursos, só tem que ser muito mais intensificado agora, né? Tanto é que a própria Lei Complementar 173, ela excetuou obrigações de transparência daquele alívio para transferências, para questões de obrigações relacionadas à penalidade de transferências voluntárias, né? Então, ela meio que excetuou isso. Não que durante o período realmente não vai se aplicar essas penalidades, mas após esse período, todas aquelas informações retroativamente ao período da calamidade vão ter que ser prestadas, né? Então a gente tem que ter atenção a isso, e eu acho que esse é um dos maiores clamores que tem em relação à pandemia, é que esses auxílios financeiros realmente sejam bem aplicados, e a única forma de fazer isso é você controlando por meio do orçamento, né? Então a gente tem que estar muito atento em relação a isso. O Carlos Medeiro está perguntando o seguinte, ou seja, mais um esclarecimento. Com relação às despesas com obrigações patronais suspensas, em princípio, penso que não deveriam entrar no cômputo da despesa de pessoal, através da execução orçamentária, porque, como não se transformarão em receita vinculada no RPPS, a cobertura da insuficiência financeira aumentará, assim
como a despesa do pessoal. É um questionamento que ele está... Em relação a esse ponto, assim, o cálculo da despesa com o pessoal, como está na LRF, é feito por competência. Então, esse entendimento não é só em razão dessa suspensão, ele já existe, ele já está no Manual de Demonstrativos Fiscais há algum tempo. Então, assim, obrigações devidas, né, no exercício, no orçamento, que não foram executadas, obrigações de pessoal, devem integrar a despesa com o pessoal, mesmo que não aconteça a execução orçamentária. Então, ele vai integrar a despesa com o pessoal não por meio da execução orçamentária, porque a gente está dizendo que não deveria ocorrer a execução orçamentária, não deveria ocorrer o empenho, mas ele vai integrar a despesa com o pessoal, mesmo sem haver execução orçamentária, porque é um comando da lei, e o entendimento já existe anterior a isso, né? Ele só está sendo adotado no mesmo sentido, porque é uma obrigação devida, que foi suspensa, mas ela é devida e continua até porque quando ela for feita a execução orçamentária dessa obrigação suspensa, né, que é como se é um refinanciamento, ela já não vai contar mais na despesa com o pessoal, porque ela é de período anterior. Então, quando for feita a execução orçamentária, vai estar fora do período, né, de apuração da despesa com o pessoal, e ela vai poder ser excluída, ou porque está fora, ou porque já foi considerada no momento, né, do fato gerador. Bom, não há mais perguntas. O nosso vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Federal, contador Aécio, gostaria de usar a palavra. Aécio. Professor, a Aécio está no carro, ele disse que estava parando o veículo, mas estava ouvindo a nossa live e ele já vai entrar para falar. Então, ele já está online. Com a palavra, Aécio, por favor. Olá, queria cumprimentar a todos, presidente Wanderson. Eu quero inicialmente dizer que eu estou atendendo aqui um pedido especial do nosso presidente. E estou participando aqui, eu tive que dar uma saidinha rápida, acabei de tirar a máscara aqui, mas não poderia deixar de passar para parabenizar o Conselho por esse excelente evento, pelos nossos amigos aí, companheiros e parceiros do CFC, toda a equipe aí da STN, o Leonardo, a Cláudia, o Renato. Muito bacana, é um momento que a gente realmente precisa discutir muito a LC 173. Eu participava de um evento essa semana com a Federação dos Municípios aqui do nosso estado, com a participação também da Confederação Nacional dos Municípios, e a gente via a angústia, a ansiedade de várias pessoas, não só daqueles que militam na área da contabilidade, mas também dos operadores do direito, nas dúvidas, né, na interpretação, sobretudo, da redação, da nova redação do artigo 65, do artigo 8º da LC 173, e também da nova redação do artigo 21, que tem todos esses com um viés um pouco mais jurídico, né? E as inúmeras dúvidas com relação às questões fiscais e com impactos contábeis também, como é o caso da maioria das coisas que foram comentadas aqui hoje, a exemplo do artigo 42, a exemplo dos registros por fonte de recurso, desses recursos que chegaram tanto aqueles que estão lá inseridos no inciso 1, como também os do inciso 2 do artigo 5º. A dúvida que acho que foi a Cláudia que falou, eu estava em trânsito, mas bem atento, presidente, às explicações, e uma das dúvidas que tem me inquietado muito é a questão daquela suspensão, né, da observância do parágrafo único do artigo 8º da LRF, né, que diz respeito à questão da vinculação dos recursos, né? Quais desses recursos que podem ser efetivamente desvinculados. Mas a STN tem feito um brilhante trabalho. Eu já vi que já está no forno mais uma nota técnica, né? A primeira nota técnica muito esclarecedora, e agora a gente já vai sair com outra nota técnica. E o momento é esse, o momento é de fomentar o debate. É tudo muito novo, nem tudo se tem resposta ainda, mas em breve, com o apoio de todos os atores envolvidos no processo, nós iremos evoluir bastante e continuar nesse processo aí de fortalecimento da informação contábil no setor público.
Então, parabéns, presidente Wanderson, parabéns, professor Edson, pela mediação, Leonardo, a Cláudia e o Renato, e estamos sempre à disposição lá no Conselho Federal de Contabilidade para o que se fizer necessário. Obrigado, Écio. Grande abraço. Grande colega do Conselho Federal aí, o Léo. Grande conselheiro, um amigo especial. Tenho um carinho muito grande por você, Léo. Obrigado, valeu. Bom, vamos fazer nosso encerramento. Entendeu? Parabenizamos os palestrantes, Leonardo, Renato e a Cláudia, pela clareza como foi exposto o tema. Entendeu? Então, nós ficamos muito agradecidos e principalmente pelo trabalho que vocês vêm realizando na Secretaria do Tesouro Nacional, de forma esclarecedoras e elucidando as dúvidas de todos os profissionais que trabalham na área pública. Entendeu? Então, desde já, nossos agradecimentos e parabéns a vocês. Agora, passo a palavra ao presidente. E vocês também para fazer os seus agradecimentos, né? Bom, eu queria só ratificar o que já foi dito e agradecer enormemente as presenças do Leonardo, do Renato, da Cláudia, por tanto nos ajudar. Foi uma live muito prestigiada. Inclusive, tínhamos aqui, eu estava vendo agora aqui no painel, a professora Diana Vaz de Lima, professora, doutora, pessoa muito conhecida no nosso meio contábil da área pública, estava também participando de forma ativa, mostra que foi uma decisão muito acertada, e queria muito agradecer a todos vocês, que o CRC Sergipe se sente muito honrado com a presença de todos vocês, e queria também, Leonardo, se você me permite, sei que o momento não permite previsões, mas a gente estava aqui, não sei se você se lembra, com uma Secofem marcada para o dia 26 de março. Então, a gente já estava no forno, já estava, inclusive, divulgando. Nós estivemos em Brasília e nos falamos lá ainda no final de fevereiro, e fomos pegos de surpresa pela pandemia, pela suspensão de todos os eventos. A STM tem pensado como é que vai ser a Secofem a partir de agora? Essa é uma dúvida que muita gente me pergunta, né? Então, vamos aproveitar a ocasião para que a gente possa esclarecer. Bem, vamos lá. A gente está mudando muitos paradigmas, né, em relação a essa... Por exemplo, agora era para a gente estar aí em Aracaju, curtindo a cidade, né, no evento, mas depois a gente teria um tempinho de ir ali curtir a orla, né, cidade bonita, e aqui a gente está falando online, cada um nas suas casas e tal. Então, mas isso fez com que a gente também repensasse muitas coisas, né? Então, a gente tem uma questão importante aí que é a parceria com o Conselho. Então, a gente tem discutido com eles como é que seria a formatação. A gente está planejando uma Secofem online. Não é Secofem, a gente costuma dizer isso, que Secofem para a gente é a presencial. É uma outra modalidade de capacitação, que seria a Secofem online, que a gente está formatando para ser oferecida agora em agosto, mais para o final ali do mês de agosto, como um evento piloto para a gente ver como é que seriam os próximos passos. Então, em discussões com conselhos, a gente está vendo ferramentas aí que permitem participações de 300, a partir de 300 pessoas, formatar as oficinas em manhãs espalhadas aí por 2 semanas, né? A gente já tem contactado os instrutores, tentado formatar o evento, então aguardem novidades por aí. A gente está ainda no forno, porque a gente depende de algumas questões importantes, mas em breve a gente deve divulgar um edital e deve começar o trabalho de divulgação. Isso, a Secofem online, ela não impede que haja Secofens presenciais também, porque eu acho que a interação é bastante importante, né? Que às vezes você está dando aula ali, mas você quer conversar no corredor, você quer trocar uma palavra com algum instrutor sobre algum aspecto específico, alguma inquietude que tenha, né? Então, acho que... mas, de qualquer forma, isso nos provou o seguinte, que além das Secofens presenciais que a gente já planejava, a gente vai começar a ofertar Secofens online com um público bem maior e atingindo todo o território nacional, né? Então, acho que isso serviu como uma reflexão para a gente, e acho que a gente vai ser muito bem sucedido. E
Aí, em relação, não sei se eu já estou na palavra final, assim, mas em relação ao evento, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu estava vendo aqui o público presente, né? A gente está com profissionais extremamente qualificados aqui que poderiam estar aqui no lugar da gente prestando esclarecimentos com toda certeza, né? Então, pessoas muito qualificadas, com muito gabarito aí na área de contabilidade pública. E a gente viu todos os comentários de vocês aí, da Diana, Carlos Alberto, acho que tem de várias pessoas, né? Do Dreone, acho que o Dreone também. Então, a gente acompanhou aqui, o Leandro também, a gente acompanhou todas as discussões, a gente vai levar em consideração nas próximas notas. E a equipe tem trabalhado muito fortemente, né? Em todas essas alterações legislativas recentes, a gente tem o pessoal tem trabalhado dia e noite para interpretar esses novos dispositivos legais para trazer isso para as notas técnicas, né? E nosso compromisso também é envolver cada vez mais os entes da federação, discutir com eles, com as entidades representativas, os melhores caminhos normativos, né, para essas interpretações. Então, acho que o processo está evoluindo, né? A CTConf Online foi uma prova também que a gente pode manter esse contato mesmo à distância, né? Então, acho que a gente tem sido muito produtivo esse contato, e o sistema CFC-CRC, eles têm um papel importantíssimo, né? Essa iniciativa do CRC Sergipe pode ser estendida para outros, e a gente vai estar à disposição para prestar esses esclarecimentos. Quero também agradecer aqui o apoio de nossa vice-presidente de desenvolvimento, Gilvânia, o empenho na organização das lives. E também os nossos apoiadores, Marta e Antônio, entendeu? Que faz parte de todo o conjunto, toda a organização dessas lives. Entendeu? Então, agradeço a todos e os parabéns. Professor, passar a palavra para os agradecimentos finais dos nossos dois palestrantes. De Vitor e Cláudia. Renato e Cláudia. Renato e Cláudia. Bom, é só agradecer, né, mais uma vez o convite, né, presidente Wanderson, professor Edson, pela moderação, né, os demais colegas de profissão que participaram, que contribuíram. Eu espero que a gente possa ter trazido, né, um pouquinho mais aí, um pouco de luz, né, a todas essas dúvidas, esse momento que todos estamos passando. E, como sempre, nos colocamos à disposição. Estamos lá na Secretaria do Tesouro Nacional, recebendo os questionamentos e tentando trabalhar para que a gente consiga, de fato, passar por esse momento de uma forma mais leve possível, né, se é assim que é possível. E é isso, né? A gente conta com a colaboração de vocês também e nos colocamos à disposição. Também quero agradecer a oportunidade de participar, né? Um ponto que é importante destacar, que quando as dúvidas que nos chegam nos faz refletir, entender, né, compreender para poder responder. Então, é muito importante acontecer esse tipo de evento, né? Nós termos contato com as dúvidas que estão surgindo, com os entendimentos, né, diferentes. Então, o nosso trabalho lá no Tesouro, que é de normatizar, né, de orientar como cumprir o que está previsto na legislação, é muito importante essa interação. Então, as dúvidas que vão chegando vão nos fazendo entender, compreender melhor e fazer de uma forma que seja, né, mais fácil, né, de assimilação mais fácil, ou seja, aplicável de forma mais tranquila para todos, né, e então eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Bom, então, está encerrada nossa live, entendeu? Nossos agradecimentos a vocês, todos. Bom fim de semana a todos. Final de semana. Bom fim de semana a todos. Tchau, Até mais. Pessoal, Grande abraço. Tchau. Até mais.